Com a gente aqui o médico clínico geral e geriatra Alexandre Brito. Doutor, bom dia. Bem-vindo. Vamos tomar café. Vamos tomar um café. Preparado com muito carinho para o senhor. E vamos lá. Osteoporose é uma doença que idosos e principalmente mulheres idosas sofrem um bocado, né, doutor? Bom dia, bem-vindo. Bom dia mais uma vez. É um prazer estar aqui para a gente conversar um pouco mais sobre saúde, principalmente saúde do idoso, né? Nas mulheres, existe um decréscimo da massa óssea relacionado ao decréscimo de hormônio feminino, ali na pós-menopausa. Então, é muito frequentemente, muito mais frequente, né, nas mulheres do que nos homens. Nos homens, é mais relacionado à senilidade, né, ao envelhecimento. Então, os homens também podem ter osteoporose, mas muito relacionado ao processo de envelhecimento, né, e também algumas causas secundárias. Causas secundárias em ambos os sexos, né? Mas o envelhecimento masculino pode propiciar, quanto mais próximo dos 80 anos, pode propiciar, sim, uma osteoporose masculina. E mulher sofre mais que um homem com osteoporose? Muito mais frequentemente, porque tem essa dependência, além dos fatores externos, né? Deficiência de vitamina D, né? Uma qualidade alimentar ao longo da vida ruim, né? Então, a questão do cálcio ou algumas medicações como corticoide, além de fatores, como eu citei agora aqui, secundários, a mulher tem essa relação com a menopausa por conta da diminuição do hormônio feminino, né? Doutor, e então, tem como prevenir? Porque é algo muito sério. Se chega a 60, 70, 80 anos, osteoporose, você pode, qualquer tombo, lhe deixar incapacitado em cima de uma cama, numa cadeira de rodas. Tem como prevenir isso? Exatamente. Então, desde a juventude, a gente previne a osteoporose a partir da juventude. De que forma? Onde a gente procura incentivar os nossos jovens a praticar atividade física, né? Ter mais atividade ao ar livre para receber a radiação solar, né? Manter um nível de vitamina D adequado, porque isso vai fazer com que esse jovem chegue aos 20, 24 anos com um pico de massa óssea, que é a idade onde a gente tem o ápice da formação óssea, a maior massa óssea nessa idade, a gente chega num nível otimizado, porque a partir daí começa a haver um decréscimo lento da formação óssea e começa a haver uma perda lenta de massa óssea que vai piorando depois dos 40 anos. Em ambos os sexos, isso. E como é que a gente começa a repor isso? Se a gente começa a perder, tem como repor de alguma forma? Mudando o estilo de vida, alimentação, remédio? Isso. Na fase pré-osteoporótica, que é chamada osteopenia, né? A gente pode dizer pré-osteoporose aqui, as medidas são medidas gerais, não são farmacológicas. É otimizar a vitamina D de novo, nível de cálcio, atividade física, exposição adequada ao sol, não é? E ter cuidado com alguns fatores secundários, como alguns tratamentos à base de corticoide, onde se há uma necessidade de usar corticoide é uma medicação fantástica, se bem utilizada, aplicada, né? Mas se o paciente ou a paciente usa por longo período, ela ali precisa ter obrigatoriamente uma reposição de vitamina D e cálcio. Doutor, a gente está falando de osteoporose, mas assim, um dia desse eu estava também pesquisando sobre o assunto e apareceu lá a palavra osteoartrose. Então, qual a diferença entre osteoporose e osteoartrose? Eu considero essa pergunta mais importante de hoje, né? Existe uma confusão muito frequente por parte dos nossos pacientes e familiares de osteoporose com osteoartrose. Osteoartrose é uma doença reumática, né, de degeneração articular, o paciente convive com dor, e a osteoporose é uma doença osteometabólica, tem muito a ver com o metabolismo do cálcio, que a gente falou aqui, vitamina D, hormônios, né? Então só vai apresentar dor se existir fratura. E aí eu chamo a atenção, principalmente nas idosas, com fratura de coluna, que muitas vezes é assintomática, né? A gente só vai descobrir através do exame, quando a gente vai ver, tá lá, fraturou, né, a vértebra, aí tem dor na coluna, mas essa fratura pode surgir, começar a surgir e se acumular nas vértebras de maneira assintomática. Então, osteoporose é fragilidade óssea, né? E com isso, um risco muito elevado de fratura e de complicações sérias, como internação, dependência de terceiros para a vida em casa, porque quando recebe alta do hospital, passa a ser uma pessoa dependente na maioria das vezes, né? O idoso perde essa independência, ele fica dependente de terceiros ali no dia a dia, depois de uma fratura de quadril, por exemplo, que é muito frequente nos idosos. Doutor, se o senhor pudesse dar uma recomendação, uma dica, um toque, um conselho que se fosse bom, né? Se vendia para quem está nos assistindo agora, para nós que estamos chegando aí nessa idade mais avançada, qual seria? E para quem já está lá também? É o que a gente já cita aqui muito, né? Então movimente-se,
né? Pratique uma atividade física, que seja uma atividade física prazerosa desde a juventude. Incentive as outras gerações da sua família a praticar, para que tenha praticar atividade física, de preferência ao ar livre, para que tenha o melhor pico de massa óssea em torno dos 20, 24 anos, porque isso já protege. E manter essa prática de atividade física, sair do sedentarismo por toda a vida. Doutor, muito obrigado, bom dia e até semana que vem, tá? Se Deus quiser, um prazer, um abraço a todos. Olha, o doutor Alexandre Brito ao vivo com a gente aqui no Balanço Geral Alagoas.